Eu convido você a abrir o Salmo 100. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 100. Se você não a possui, então vai ser projetado aqui para você o Salmo 100. Um salmo muito conhecido, irmãos, que a gente precisa aplicar na nossa vida. Salmo de número 100. Nós vamos ler todo o Salmo, mas de maneira especial vamos fazer a aplicação desse Salmo a partir do versículo 4. Salmo 100, versículo 1 a 5. Eu sei que você estava de pé até agora, mas mesmo assentado você ficará para nós lermos. Salmo 100. Preste atenção, meu querido, na palavra do Senhor. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Agora, meu querido, eu quero que nós lembremos desse salmo justamente a partir do versículo 4. E para o versículo 4, eu quero que nós todos leamos bem forte. Vamos lá? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Aleluia. Vamos mais uma vez? Bem forte? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Aleluia. Amado irmão, a semana terminou. Eu queria saber como é que foi a sua semana. Na semana de Thanksgiving, talvez para alguns o que foi marcante foi o Black Friday, né? E o Black Friday já esperando o Cyber Monday. E parece que os dias vão ganhando conotações cada vez mais materialistas. Mas é bem verdade que se você está bem incorporado à cultura deste país, você deve ter vivido um Thanksgiving especial na intensidade, em família, com amigos, com irmãos. E pôde, quem sabe, pensar um pouco acerca de tudo aquilo que Deus tem feito, acerca de tudo que Deus tem realizado na sua vida, na sua família. E certamente você teve a oportunidade de dar graças a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas. Parece que essa é a essência deste feriado. Parece que essa é a essência desse dia. O dia de ação de graças, o Thanksgiving Day. Parece que aquilo que está incrustado na cultura americana é algo que precisa ser vivido de uma maneira muito especial nessa última quinta-feira do mês de novembro de cada ano. Você já deve ter ouvido tantas histórias, você já deve ter lido tanto acerca desse dia, você já deve ter cantado acerca desse dia. Nós pensamos nas colônias, nós pensamos no Mayflower chegando, nós pensamos no outono, nós pensamos nas colheitas, nós pensamos em tudo aquilo que aconteceu naquele dia, há 400 anos atrás, trazendo um propósito que parece permanecer a despeito das diferenças. E qual é o propósito? Agradecer a Deus. No meio de toda essa história, no meio de tudo isso que nós podemos viver e lembrar, parece-nos que o propósito de adorar a Deus permanece resoluto, e esse dia, serve para nos despertar justamente a esta realidade preciosa. Agora, meu querido, eu queria que você fizesse algumas reflexões a partir disso. Primeiro que o dia de ações de graças, ele não começou ontem, e muito menos há 400 anos atrás. É preciso que a gente entenda que a gratidão a Deus é algo que Deus requer e espera na sua palavra desde sempre. E na figura do salmista, no Salmo 100, nessa expressão de gratidão, na canção e poesia que lemos aqui, isso é mais uma vez repetido.
Porque ele diz, rendei-lhe graças. Ele diz, entrai com ações de graças. E por mais, meu querido, simples de entender sejam ambas as expressões, a verdade é que aqui nós temos à disposição, se não uma das maiores disposições difíceis de serem praticadas pela igreja. O imperativo da gratidão. Talvez você diga para mim que isso é fácil, mas não é fácil. Não é fácil, meu querido irmão, viver o imperativo da gratidão. Parece que é fácil para nós viver o imperativo da gratidão quando vivemos momentos especiais. É o aniversário? Gratidão. É o aniversário de casamento? Gratidão. É o aniversário da igreja? Gratidão. É o Thanksgiving? Gratidão. É o Natal? Gratidão. Parece, meu querido, que mesmo que inconscientemente nós associamos a ideia de gratidão, o imperativo da gratidão, a coisas naturalmente boas. Momentos bons, abençoadores, que trazem algo à nossa lembrança que nos cativa, nos alegra. Mas no Thanksgiving Day, que você celebra a gratidão, meu querido irmão, se você for uma pessoa normal nesse país, certamente você trabalhou no outro dia. E aí, quando você vai trabalhar, você deveria ser aquela pessoa que deveria expressar o mesmo imperativo da gratidão por tudo que acontece, mas já não é mais um dia especial. É uma sexta-feira normal. E nessa sexta-feira normal, meu querido irmão, os problemas que estavam na quarta e na quinta estão lá ainda, né? A conta chegou. Aquela pessoa te deu um furo, que você estava contando com ela. Meu querido, as coisas começam a desenrolar de uma maneira que você não esperava, e é nessa hora, meu querido, que o que aflora mais em nós, nesse homem que insiste em fazer aquilo que desagrada a Deus, não é o imperativo da gratidão, mas é o imperativo da murmuração. Ah, murmuração. Essa vem e bate forte, porque da mesma maneira que nos parece que inconscientemente associamos o imperativo da gratidão às coisas boas, a murmuração, meu irmão, está associada ao restante. Eu dou um exemplo para você entender isso melhor. Para quem não sabe, eu trabalho no FedEx, na verdade. Então, assim, o dia do Thanksgiving Day para mim é uma das poucas oportunidades do ano que eu posso ter um feriado pago. Então, me pagaram para eu ficar em casa e desfrutar um feriado. Thanksgiving Day. É bênção? Aleluia! Gratidão? Hashtag gratidão? Ó! Oh. No outro dia, meu querido irmão, eu abro meu sistema, 5 horas da manhã, para saber quanto que eu já tinha no meu caminhão para entregar. Eu simplesmente levantei, lavei o rosto, botei um café no copo, fui para o carro e fui para o terminal às 5 horas da manhã, porque eu já tinha o dobro de um dia de trabalho. Porque, afinal de contas, como funciona, meu irmão? Você não trabalhou, ninguém trabalhou, mas o mundo continua girando, não é verdade? Você continua comprando, não é verdade? E os pacotes continuam chegando, não é verdade? Eu desfrutei com gratidão o Thanksgiving Day, mas o dia, o next day, foi difícil. Foi difícil. E eu cheguei lá, irmão, 5 horas, e fui apertando aquelas caixas no caminhão, fui apertando. Então, o meu chefe chegou e eu disse, você poderia me dar uma margem aí? Ele disse, olha, X. Eu olhei para ele assim e falei, olha, você nunca acertou nenhuma profecia até hoje, não vai ser hoje que você vai acertar. E não acertou mesmo. Foi pior do que ele disse. Mas à medida que eu ia organizando aquele caminhão, irmãos, e ficava me perguntando como é que eu vou trabalhar aqui hoje o dia inteiro, entregando tudo isso, eu refletia justamente nisso. Como nós temos a dificuldade de exercer a gratidão em dias que acontecem as coisas que nós não esperamos, que acontecem as coisas que nós não agradamos, que acontecem as coisas que dificultam a nossa vida.
Nessa hora, meu querido, é que vem a possibilidade da murmuração grande. Logo após o Thanksgiving Day, eu não sei como fala murmuração em inglês, mas é o Murmura Day. É o Murmura Day. Então eu quero que você faça uma crítica, meu querido irmão. Se para você a ação de graças é só um feriado, se para você ações de graças é só um dia, se para você ações de graças é só dia especial, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia está ensinando o tempo todo que ações de graças precisa ser uma ação contínua na vida da igreja, como um imperativo a ser exercido o tempo todo. E na contramão, ela apresenta a murmuração como um pecado e como um exemplo terrível em circunstâncias terríveis do povo de Israel ao longo de toda a Escritura. Deus sempre puniu a murmuração e Deus sempre exaltou a gratidão. E eu ainda não sei por que nós temos tanta facilidade em murmurar e tanta dificuldade em agradecer. Então o desafio é claro, irmão. Estou falando de coisas extremamente triviais no meio da igreja. Porque o Thanksgiving Day, meu querido irmão, para nós é algo trivial agora. Nós que moramos aqui. Muito mais para nós que moramos aqui, isso é trivial. Nós já sabemos que ele virá, nós sabemos que vai acontecer, e pode ter certeza que no ano que vem, se eu ainda estiver no FedEx, um dia após o Thanksgiving Day, o meu caminhão vai estar como? Do mesmo jeito. Então prepara o teu coração para esse dia. Mas nós fazemos a mesma coisa com a Bíblia. Quando pegamos textos como o Salmo 100, né? Quando eu falo assim, abra o Salmo 100, talvez você fale assim, eu nem vou nem abrir porque eu sei de cor. O pessoal do louvor eu falei assim, tem como tocar o Salmo 100? Eu mandei a pergunta lá no comitê do louvor, por respeito e consideração. Mas, sinceramente, se eles não souberem cantar, celebrar com júbilo ao Senhor, nós estamos no fim do mundo. Porque é o mais simples, do simples, do simples, do simples. É o trivial. Então, falar de Salmo 100, meu irmão, é algo trivial no meio da igreja. Parece que virou como que uma reza, é algo tão simples, mas é algo que não é praticado. É algo que não é vivido em muitas vezes na nossa vida. Então, o desafio nessa manhã, meu querido, é você sair da trivialidade do Thanksgiving Day e sair da trivialidade de pensar que você conhece o Salmo 100 e resolver olhar para o seu coração e falar assim, Deus, eu quero que o meu dia de ação de graças seja como a palavra do Senhor diz. Na verdade, eu quero que seja day by day, dia a dia, 24 horas/7. Eu quero que a minha vida por excelência, eu quero que o Salmo 100 seja uma postura para a minha vida, e não para um dia específico dela apenas. Então, meu irmão, olhe para a palavra do Senhor, a fim de encontrar uma importante postura para a sua vida, porque da mesma maneira que os peregrinos, há 400 anos atrás, davam graças a Deus, da mesma maneira que os peregrinos israelitas davam graças a Deus no tempo que subiam para adorar em Jerusalém, da mesma maneira nós devemos adorar com ações de graças agora, nós que somos peregrinos deste mundo. Então, convido você, peregrino, a entender que o Salmo 100 está te ensinando como você deve ter uma postura para a vida de ações de graças. E se você observar o versículo 1 e o versículo 2, que diz, celebrai com júbilo, que diz, servi ao Senhor com alegria, que diz, apresentai-vos diante dele com cântico. Ele usa a expressão celebrai com júbilo, a expressão com alegria, a expressão com cântico. Veja, 3 cons, com, para mostrar que o seu dia de ação de graças, meu irmão, precisa ser com contentamento. Não poderemos viver um dia de ação de graças, meu irmão, na sua plenitude. Não poderemos viver uma semana de ação de graças na sua plenitude. Não poderemos viver uma vida em ações de graças na sua plenitude, se não for com contentamento.
É preciso, meu irmão, nós nos alegrarmos, ficarmos contentes em toda e qualquer situação. É o exemplo bíblico neotestamentário que é aplicado aqui nessas três expressões. O celebrar com júbilo, uma expressão, meu irmão, que vai falar da batalha. E se você pensar na batalha, meu irmão, batalha é algo bonito de se ver? É bonito assim? Você nunca participou de uma batalha, mas você tem uma ideia pelos filmes que você assistiu, né? Gente, batalha é lugar de morte, é lugar de dor, é lugar de ferimento, é lugar de estratégia, é lugar de muitas coisas, mas em si a batalha é um lugar difícil. E é por isso que ali há grito. A intensidade da batalha leva o povo a gritar, a clamar. O seu grito só não é maior quando chega a vitória. Porque quando chega a vitória, o povo grita e grita mais alto que a dor que os levou à vitória. Então, meu querido, Deus pega essa palavra júbilo e transporta justamente para essa realidade da ação de graças. Porque Ele está dizendo, meu querido, que o seu contentamento, o seu grito, a sua expressão de ações de graças, gritando, precisa ser muito maior do que os sofrimentos que você pode passar. Do que as batalhas que você pode encarar. Do que os ferimentos que você pode ter. Deus está dizendo, meu irmão, que a gratidão, ela é mais forte que a murmuração. Deus está dizendo que a gratidão é melhor do que a murmuração. E isso, meu irmão, é contentamento. Isso é satisfação. Por isso que ele diz, com alegria. Esse é o prazer do crente, esse é o prazer do homem de Deus, da serva de Deus. O prazer de estar vivendo contente em toda e qualquer situação. E quais são as situações que o salmista expressa? Ele diz celebrar com júbilo todas as terras. A melhor expressão seria toda a terra. A ideia, meu querido irmão, é que você entenda o seguinte, a palavra terra que é usada aqui, ela é usada para o mundo, ela é usada para o país, ela é usada para o território, ela é usada para o distrito, ela é usada para a região, ela é usada para a porção, ela é usada para a habitação, ela é usada para o estado, para o limite, ela é usada para dizer, meu querido irmão, que onde quer que você esteja neste mundo, nas Américas, nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Auburn, na City United, na sua casa, lá na sua rua, no seu quarto, onde quer que você esteja, nessa terra, precisa haver contentamento, onde quer que você esteja. Então, meu irmão, não importa se é no Thanksgiving Day, a roda da mesa com seus familiares, comendo melhor e bom do melhor. Mas também não importa se você está no caminhão lotado, que você não consegue nem respirar direito de tão cheio que ele está. Viva ações de graças. Agradeça. Diante da vida, diante da morte, diante da batalha, diante da vitória, meu irmão, nós estamos sendo convocados por Deus. É um imperativo. Precisamos viver contentes onde estamos, na terra onde estamos, no lugar onde estamos. Por isso o profeta Isaías declarou, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar e da além. Então, meu amado irmão, onde quer que você esteja, fique contente. Fique contente por onde você está. Pensa um pouquinho agora aí. Pensa um pouquinho onde você estava na quinta-feira de Thanksgiving Day. O que você estava fazendo? Talvez a maioria vai trazer à memória a mesa farta, né? Talvez a viagem. Talvez as piadas, a alegria ao redor da mesa. Agora, meu irmão, talvez pense naqueles que não têm com quem comemorar, que talvez ficaram sozinhos, ou sozinho. Aqueles que tiveram o pneu do seu carro furado. Tio Tércio. Aqueles que estavam com o caminhão lotado.
Aqueles que tiveram que trabalhar horas a mais no dia posterior, porque não trabalharam no Thanksgiving Day, e talvez se machucaram, talvez se lesionaram. Pense nas possibilidades, meu irmão. E, sinceramente, não importa qual situação tenha ocorrido, ainda que eu te entenda, ainda que eu possa chorar com você, me alegrar com você, a verdade é que nada, absolutamente nada nessa vida, neste mundo, pode nos tirar do foco de estarmos dando graças a Deus, onde quer que estivermos. Aí eu pergunto para você, é fácil viver isso? É trivial? É trivial viver um Thanksgiving todos os dias? É trivial aplicar o Salmo 100 todos os dias? Não, não é trivial. É um dos imperativos bíblicos mais difíceis. Então, meu irmão, o contentamento por onde estamos é algo que precisa ser trabalhado em nós, porque é um dia de contentamento, essas ações de graça que Deus requer de nós. Mas o texto também diz, celebrai e servi e apresentai-vos com cânticos. Os verbos aqui, meu irmão, são utilizados para dar ideia daquilo que fazemos. Então Deus está falando, olha, fiquem contentes onde vocês estão, ou por onde vocês estão, mas também fiquem contentes pelo o que vocês estão fazendo. Então, meu irmão, não importa se você está servindo, se você está celebrando, se você está se apresentando, Deus também quer que você esteja contente. Mas eu vou destacar principalmente a palavra servir pelo nosso contexto. Porque a palavra servir, meu irmão, ela se refere ao trabalhador. Aquele que labuta, aquele que está trabalhando para outra pessoa. E isso se aplica no primeiro momento, meu querido, aquele que está na casa do Senhor, fazendo aquilo que Deus chamou para o seu inteiro agrado. Mas também se aplica àquele que trabalha para obter o seu salário dia a dia. É uma palavra dúbia, meu irmão, que vai mostrar para nós uma relação muito importante. Nós precisamos estar contentes, tanto em servir ao Senhor, como também servir aos homens. E aí, fica mais difícil ainda, não é, pastor? Porque ficar contente em relação ao Senhor, ser servo de Deus, servir ao Senhor com alegria, parece-nos muito fácil. Parece-nos. Porque é algo bom, como eu disse no início. É algo bom, é algo aprazível. A gente tem aquela ideia. E se é bom, se é aprazível, é Thanksgiving Day. Mas aí a pessoa, daqui 2 semanas, ela vai lá no Comitê dos Homens. Talvez ela até procura o presbítero Wilson, fala, eu queria concorrer. Mas aí quando começa a colocar assim as dificuldades, as responsabilidades, os deveres, aquilo que se espera a partir da palavra do Senhor, já não é tão alegria assim. E aí eu tenho que vender e vira o quê? Murmuradei. E não, irmãos. Não é. Você vai encontrar dificuldade em qualquer lugar, meu amado irmão. Você que trabalha secularmente agora, tem dia que é maravilhoso, né? Tem dia que rende, tem dia que, nossa, é bênção. Nossa, o caminhão pode estar lotado que você faz assim, rapidinho, terminou. E você, gente, que coisa maravilhosa. E parece que no outro dia, o mesmo caminhão, a mesma pessoa dirigindo, o mesmo traço, a mesma quantidade de paradas, e você demora o dobro do prazo. Como é que é o seu trabalho? Um dia está tudo muito bem, de repente no outro dia parece que o mundo vai cair, não é? Um dia todo mundo está alegre, no outro dia está tudo tão tenebroso. As pessoas são assim, irmãos, elas são volúveis, elas mudam como o tempo. E se isso é verdade, você só tem uma saída para viver essa vida. Você precisa estar contente, independentemente do lugar, e você precisa estar contente, independentemente do que está acontecendo. Então, se você está servindo na igreja e tudo vai bem, gratidão. Se você está servindo na igreja e tudo vai mal, gratidão. Se você está servindo ao homem lá fora, meu querido, no seu trabalho e tudo vai bem, gratidão. Se você está servindo, meu irmão, e tudo vai mal, o que você faz? Gratidão. Gratidão e gratidão. É assim que precisa ser o seu dia a dia de ações de graças. Precisa ser uma postura de vida de contentamento.
Meu querido, eu não sei se você já percebeu isso, mas a Bíblia, ela nos ensina a nós nos contentarmos com o que temos. A verdade é que tudo aquilo que nós temos, que passa, que é perecível, que estraga, que enferruja, olha, essas coisas, elas passarão. Mas em relação a você, você nunca pode se contentar. Então não basta um dia de Thanksgiving, não basta. Não basta 10 anos de Thanksgiving Day, não basta. Não basta 400 anos de Thanksgiving Day, não basta. Meu querido, você precisa entender que a sua vida por inteiro precisa ser uma vida de contentamento, de alegria e de ações de graça diante do Senhor, onde quer que você esteja e o que quer que você faça. Se você fizer assim, talvez aquela frase de um dos líderes da Revolução Americana, Benjamin Franklin, faça sentido. Certa vez ele disse que o contentamento faz com que os pobres se tornem ricos. O contentamento faz com que os pobres se tornem ricos. Mas a murmuração e insatisfação faz com que os ricos se tornem pobres. Quem é você na revolução da gratidão, meu querido irmão? Então pense nisso. Meu dia de ações de graças deve ser um dia de contentamento. A minha vida precisa ser uma vida de ações de graças. A minha vida precisa ser uma vida de contentamento, mas não apenas isso. O verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, dele somos. Diz o texto: somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Versículo 5. Meu querido, se você observar, a palavra que aparece aqui, a palavra sabei, é um termo hebraico que mostra de alguém que está procurando conhecer, que quer conhecer. E, meu querido, isso está se referindo em relação a Deus. Deus é alguém que eu quero conhecer e eu preciso procurar conhecer. Deus é aquele que se revela, mas eu preciso querer mais acerca dele, eu preciso querer buscar mais acerca dele. Essa é a ideia do verbo aqui, verbo sabei, um outro imperativo. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma postura de vida que envolva, meu querido, a gratidão, precisa envolver o contentamento, mas também precisa envolver o louvor. O meu dia e o seu dia de ações de graças precisa ser de contentamento e de louvor. Se você ler o texto, meu querido irmão, você vai observar 7 designações sobre o Senhor. E eu vou te dizer quais são as 7. Diz o texto: Deus, Criador, Senhor, Pastor, bom, misericordioso e fiel. O salmista, meu irmão, está nos apresentando que no meio de ações de graças que envolvem esse louvor, nós estamos falando acerca desse Deus e falando, meu irmão, em 7 perspectivas. No alvo do nosso louvor, ele está dizendo, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Ele é Deus, Ele é aquele que está acima de tudo, Ele é o Criador, Ele é aquele que criou todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é aquele que domina sobre tudo, Ele é o pastor, aquele que conduz o seu povo, Ele é bom, aquele que é generoso, Ele é misericordioso, aquele que é paciente, Ele é fiel, aquele que não muda, a Ele o louvor. Deve ser um dia de louvor. Então, meu querido, ele coloca tudo isso para que nós entendamos que buscar conhecer e aprender acerca de Deus é saber quem Ele é. Então, meu irmão, no seu dia de ação de graça, na sua vida de ações de graças, você precisa louvar a Deus pelo que Ele é.
Porque Ele mostra que Ele é. Por quem Ele age na sua vida, como Ele é. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, meu irmão. E como todas as cartas do apóstolo Paulo, ele vai escrevendo aquela carta e vai descrevendo quem Deus é, na verdade. Deus é aquele que elege, Deus é aquele que glorifica, Deus é aquele que santifica, Deus é aquele que salva, Deus é aquele que justifica, Deus é aquele que dá o Espírito Santo, aquele cujo o fruto é maravilhoso, e ele contrasta isso com as obras da carne, ele vai mostrando essa relação, e depois de mostrar, meu irmão, quem Deus é, qual a expressão que ele espera da igreja? Diz o texto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão da igreja é essa, irmão. Ela conhece o seu Senhor, ela sabe quem Ele é. E, meu irmão, naturalmente, o louvor emergirá desse coração transformado. Hinos, salmos, cânticos espirituais, serviço abnegado do seu povo na casa do Senhor, serviço com alegria, contente em toda e qualquer situação. Isso é dar graças a Deus como estilo de vida. Não apenas em um dia. Não apenas o Thanksgiving Day. O tempo todo, irmão. Então, um dia de louvor pelo que o Senhor é, mas também um dia de louvor pelo que o Senhor faz. E é interessante, irmão, porque observe aqui. Eu encontro 7 designações sobre quem Deus é no Salmo. Mas eu encontro apenas uma sobre o que Ele faz. Diz o texto, foi Ele que nos fez. Vamos repetir? Foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. Mas não apenas no sentido carnal, meu querido, no sentido ontológico, o ser humano. Foi Ele que nos fez rebanho. Nós não somos apenas criaturas de Deus, nós somos rebanho de Deus, rebanho desse bom pastor. Então, meu irmão, nessa perspectiva do salmista, contemplar quem ele é, ele, meu querido, reconhece apenas uma é suficiente para que ele possa louvar ao Senhor naquilo que ele faz. Ele me tornou o seu rebanho. Ele me tornou a sua propriedade. Ele me tornou a sua família. Ele me tornou o seu amigo. Ele me tornou próximo a Ele. Ele desfez a inimizade. Ele desfez tudo aquilo que separava, meu querido irmão, e nos constituiu reino e sacerdotes. É isso que eu vejo na oração de Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, quando Davi ele está orando ao Senhor, ao contrário do salmista, que ele começa a enumerar várias coisas que Deus faz, que Deus possui, e também que Deus é. Então, meu amado, ele diz no versículo 12 e 13, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Bons tempos que se cantava essa música, né? Graças te damos, Senhor Deus, ninguém conhece que era, que é. É da sua época, né? Baseado no texto bíblico, obviamente, né? Porque antigamente se cantava o texto bíblico, né?
Hoje em dia, o mantra worship é meio complicado, né? Mas, antigamente, se cantava o texto bíblico, irmão. Então, veja, louvar o Senhor também pelo que Ele faz. Então, meu querido, mesmo o mantra, se for bíblico, né? O mantra, quando eu falo, é repetição, tá, irmão? Não estou me referindo à ideia filosófica hinduísta e japonesa, não. Mas estou me referindo à repetição. Não tenha medo de repetir louvores em demasia, sinceramente. Como o Salmo 100, né? Porque o pessoal, quando fala assim, vamos cantar o Salmo 100? Por favor. Pode vir, Kesney, galera aqui. Vamos cantar o Salmo 100? Mas quando fala assim, vamos cantar o Salmo 100, o pessoal, é verdade, pode vir mesmo. Pode vir. Então assim, vamos cantar o Salmo 100? Aí o pessoal já fala assim, não tem Fernandinho, não? É? Tem um louvor mais abençoado, não? Porque eles falam assim, Salmo 100, né? Com um certo desdém. Porque você já cantou tanto, já cantou tanto, já cantou tanto, já sabe tanto de qual que você trata como uma trivialidade, meu irmão, que o texto bíblico não merece. Então, não tenha medo de repetir os louvores a Deus, mas tenha medo do perigo de cantá-lo insuficiente. Então, meu irmão, é melhor nós excedermos no louvor do que faltar o louvor que é cabido a Deus, que é devido a Deus. Isso me faz lembrar Calvino. Calvino certamente diz que, em geral, os homens louvam a Deus de tal maneira que raramente obtêm a 10ª parte do que é devido. O que ele quis dizer, meu querido, é que se nós louvássemos e louvássemos e louvássemos, entendendo quem Deus é e quem Deus faz, em toda proporção, se estivéssemos aqui 7 dias de semana, prestando culto todos os dias, se tivéssemos Thanksgiving Day o ano inteiro, ainda assim, meu irmão, estaremos distante daquilo que cabe a Deus louvá-lo. Então não acho que é suficiente. Não trate com trivialidade o que o Senhor considerou santo, meu querido irmão. E o que é santo é isso. O seu dia de ação de graças precisa ser uma postura para a vida. E na postura para a vida, meu amado irmão, gratidão envolve contentamento e envolve louvor. Você está contente? Você está contente pelo que o Senhor tem feito na sua vida? Você está contente por onde Deus te colocou? Você está contente, meu querido irmão? Fique de pé e vamos louvar o Senhor com o Salmo 100.